Cena 3. Michele, Valda, Mário, Tristeza, a Coragem e a Esperança. Entram a Coragem e a Esperança. Coragem. Você está certo, Mário. Os três. Coragem. Esperança. Sim, é ele. Os três. E Dona Esperança. Esperança. Como a decisão de vocês é muito séria, nós não poderíamos ficar de fora disso, vendo a desesperança de vocês. Coragem. Se era coragem o que estavam precisando, coragem não lhes falta mais. Aqui estou eu, corajosamente, para os encorajar. E é com a passagem desse trecho do Guardião das Palavras, um livro escrito por mim, o que eu falei para vocês, que publiquei em 2019, que eu inicio a nossa terceira aula de introdução à escrita dramática. Não é? E sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A gente inicia agora essa terceira aula já mergulhando um pouquinho mais nessa leitura e nesse aprendizado sobre como escrever um texto de teatro, né? Então, nós vimos desde o início, né, da Grécia Antiga, como os autores se colocavam diante das suas escritas. Já na Idade Média, passando para o Renascimento, vamos ver um outro momento da escrita dramática, né, com esses autores, com os autores que a gente trabalhou e citou. É tanto que vocês vão perceber uma diferença muito grande das tragédias de Sófocles, de Eurípides, para a tragédia de Shakespeareana, não é? Então, em outro momento, embora que o Shakespeare tenha se baseado, né, no formato das tragédias, que é toda a base, né, para qualquer escritor, ele, no seu tempo, foi falar das coisas que lhe eram peculiares ao seu tempo, né? Então, falar da sua vida, do seu povo, da sua cultura. Talvez isso tenha lhe tornado o autor universal que ele se tornou, né? Aí, agora nós vamos passar para esse outro momento do entendimento, né, de como a escrita dramática vai acompanhando o tempo do autor. É bom lembrar que o autor também é uma espécie de pessoa que registra os momentos históricos que ele vive. Então, ele acaba sendo essa pessoa que consegue absorver, né, e traduzir em forma de arte o seu mundo e o seu tempo. Então, agora a gente vai avançar um pouco mais, vamos para o século XVIII, XIX, mais ou menos, onde nós vamos ver também dois grandes autores, que a gente vai iniciar essa terceira aula, e também vamos ver como é que se elabora um texto de teatro, como é o formato desse texto, a estrutura dele, né? E aprofundar mais os conhecimentos em cima dessa questão vamos dizer, do layout, né? Da forma convencional de se escrever um texto, tá bom? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, vamos para a nossa terceira aula, Introdução à Escrita Dramática. Esse projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc de Pernambuco e nós vamos agora contar com a presença de vocês para a nossa aula 3. Então, na Idade Contemporânea, lá na Europa, a gente vai buscar esses dois autores de relevante contribuição para o teatro mundial. E eu quis citar esses dois porque eles têm uma pegada bem diferente um do outro, né? O Samuel Beckett escreve uma linha dramatúrgica e o Henrik Ibsen em outra, mas eles são quase contemporâneos, né? Viveram quase no mesmo momento e têm uma proposta de teatro totalmente diferentes. Então, vamos lá, vamos conhecer esses autores. O Henrik Ibsen, ele viveu de 1828 a 1906, tá? Um pouco antes dele falecer é que Beckett vai nascer. Embora que aí vocês vão ver que há ainda, né, uma contemporaneidade aí desses dois. O Henrique
Johan Ibsen, dramaturgo norueguês, é considerado um dos criadores do teatro realista moderno. Foi o maior dramaturgo norueguês do século XIX. Foi também poeta e diretor teatral, sendo considerado o pai do drama em prosa e um dos fundadores do modernismo no teatro. Embora ele tenha passado por crises existenciais tremendas, né, ele praticamente quase passou fome, porque a dramaturgia dele era muito perseguida e ele sempre muito contundente, porque ele tratava de temas sociais que era abordado de uma forma muito forte, né? Então, um dos textos dele, que a gente vai ver mais na frente, que causou um sucesso muito grande para ele, foi Casa de Bonecas. Aí agora a gente vai para o Beckett, o Samuel Beckett. Ele viveu de 1906 a 1989, né? Quando um autor estava nos deixando, né, partindo para o além, o outro estava nascendo. E o Beckett, ele é dramaturgo e escritor irlandês. É amplamente considerado como um dos escritores mais influentes do século XX. Fortemente influenciado por James Joyce, é considerado um dos últimos modernistas. Tá vendo aí? O Ibsen vem fundar e o Samuel Beckett vem como se fosse fechar esse ciclo, né? Mas é bom lembrar que a dramaturgia de Beckett está muito pautada no teatro do absurdo. Já o Ibsen no teatro realista. Aí vamos conhecer algumas obras deles, que eu recomendo. Peer Gynt. No caso, eu vou recomendar a vocês. Ele escreveu Casa de Bonecas, né? Mas eu recomendaria a vocês O Inimigo do Povo. Inclusive, esse texto eu já fiz uma adaptação dele, e foi uma montagem bem interessante que eu fiz com o meu grupo aqui em Garanhuns, Pernambuco. E esse texto é quase que atemporal, né? É um texto de questões sociais, políticas, né, que mostram o quanto esse autor reconhecia, né, as peculiaridades da vida em que ele era inserido, né, as questões políticas e sociais, tá bom? Bom, aí agora a gente vai conhecer a dramaturgia do Beckett, que é Fim de Partida, um dos livros que ele escreveu, o Happy Days, né, o Dias Felizes, e o Esperando Godot. Esse talvez seja o maior dos clássicos, né, da dramaturgia teatral, que foi escrita por este cidadão, né, Esperando Godot. E aí também eu recomendo a leitura desse texto, tá? Agora, já no Brasil, praticamente nesse mesmo período, nós vamos encontrar 3 autores de grande influência, não é? Que deixaram um legado extraordinário para o teatro nacional. Um deles é Arthur Azevedo, o França Júnior e o Martins Pena. Né? De Arthur Azevedo, a gente tem a falar dele o seguinte: ele foi jornalista, teatrólogo. Ele viveu de 1855 a 1909, figurou como irmão de Aloysio Azevedo, certo? Na fundação da Academia Brasileira de Letras, onde criou a cadeira número 29, que tem como patrono Martins Pena. Aos 8 anos, Arthur se demonstrava pendor para o teatro, brincando com adaptações de textos de autores como Joaquim Manuel de Macedo, e aos 15 anos escreveu a peça Amor por Anexins, ou Anexins, que teve mais de 1000 representações.
Transferiu-se para o Rio de Janeiro no ano de 1873 e obteve emprego no Ministério da Agricultura. Aí fez com que ele se mudasse do Maranhão e fosse para o Rio de Janeiro, que ele estava tendo problemas lá com o governo por conta das suas posições políticas e tal, com o teatro que ele fazia lá. Aí foi no jornalismo que ele foi projetado como um dos maiores contistas e teatrólogos brasileiros. Veja, como jornalismo, né? E um dos grandes defensores da abolição da escravatura, em seus artigos de jornal, em cenas de revistas dramáticas e em peças dramáticas, como O Liberato e a Família Salazar. Esta escrita em colaboração com Urbano Duarte, proibida pela censura imperial e publicada mais tarde em volume, com o título de O Escravocrata. Aí vocês vão encontrar esse texto, nesse caso, com este título, tá? Escreveu mais de 4.000 artigos, principalmente sobre teatro. Vejam, 4.000 artigos, gente. Não é brincadeira, não. O homem tinha assunto, viu, para falar de teatro e se apropriava dele, né? Como amava. E a partir de 1879, dirigiu com Lopes Cardoso a Revista do Teatro. Por cerca de 3 décadas, sustentou a companhia. Vejam, 3 décadas. Ele sustentou a companhia vitoriosa para a construção, uma campanha vitoriosa para a construção do Teatro Municipal, cuja inauguração ele não pôde presenciar. No conto e no teatro, Arthur Azevedo foi um descobridor do cotidiano da vida carioca e observador dos hábitos da capital. No teatro, foi o continuador de Martins Pena, que a gente vai ver mais à frente, e de França Júnior. Vejam, não é por acaso que eu escolhi esses 3 nomes. Teve em vida cerca de uma centena de peças de vários gêneros e mais de 30 traduções e adaptações livres e peças francesas. Continua vivo, com uma expressiva vocação teatral brasileira de todos os tempos, através de peças como A Joia, A Capital Federal, A Almanjarra, O Mambembe e outras. Bom, então, das obras que eu resolvi selecionar para vocês, eu separei o Mulato, o Mambembe e a Capital Federal. Talvez seja a obra ícone, né, dos trabalhos dele como dramaturgo. França Júnior, Joaquim José da França Júnior, ele também foi jornalista e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro e morreu em Minas Gerais. Ele viveu de 1838 a 1890. É o patrono da cadeira número 12 por escolha do fundador Urbano Duarte. Bacharel em Letras pelo Colégio Pedro II e em Direito pela Faculdade de São Paulo, em 1862. Começou a carreira de dramaturgo em 1861 com 2 comédias de costumes acadêmicos. No caso, é o estilo das comédias dele, né, de costumes acadêmicos. A República, Modelo e Meia Hora de Cinismo. Revelou-se um continuador de Martins Pena. Veja, Martins Pena de novo sendo citado aí na biografia desses autores. Em 1862, estreou no Ginásio Dramático, no Rio de Janeiro, Tipos da Atualidade. Com ela, o comediógrafo fez da mediocridade e do interesse as molas mestras das relações interpessoais na sociedade fluminense de então. Utilizando-se de enredos aparentemente anedóticos, França Júnior fez de suas comédias pequenas caricaturas de aspectos variados do cotidiano e da família fluminense. Vocês vão perceber que há, na verdade, essa característica dos autores daquela época de trabalhar mais a comédia do que o drama, né? Por isso que o Martins Pena tem uma influência tão grande por conta de ele ter escrito comédias.
Então, França Júnior escreveu, existem algumas coletâneas deles, como esse daí que está em destaque, cinza, que é o Teatro de França Júnior, Teatro 1. Então, existe uma coletânea de peças aí que vocês podem acessar, tá certo? Depois, individualmente, vocês podem conhecer o tipo brasileiro e a terceira obra, que é Como se fazia um deputado, tá? Que é uma história que acredito que é atualíssima. Bom, agora, citando o Martins Pena, ele nasceu no Rio de Janeiro e faleceu em Lisboa, Portugal. Luiz Carlos Martins Pena nasceu no dia 5 de novembro de 1815 e morreu em 7 de dezembro de 1848. Foi um dramaturgo diplomata considerado o Molière brasileiro. Não precisa dizer mais nada, né? Então, obras que ele eternizou e deixou como referência, né, para muitos comediógrafos de costume, de peças de costume, foi Juiz de Paz da Roça, O Noviço e Quem Casa Quer Casa. Acredito que vocês já devem ter ouvido esses títulos, não é? Pronto, então agora que a gente já conheceu todos esses dramaturgos, né, desse período, agora nós vamos entrar na questão da estrutura do texto teatral, certo? Então, como é que esse texto ele é estruturado, a forma gráfica mesmo, né? Como é que se coloca o nome dos personagens, em que posição fica, as falas, as didascálias, né? Que são outra nomenclatura usada dentro da estrutura do texto, o espaçamento, né? O formato desse texto, como é que ele vai ser redigido, né? Para ficar com cara de texto de teatro, porque os textos de teatro eles têm um formato específico, como, por exemplo, a gente vai ver adiante, mas eu já vou adiantar para vocês aqui, ó, por exemplo, né? Então, quando ele vai para a gráfica, que ele vai ser publicado, vocês vão ver mais ou menos este formato aqui. Alguns preferem centralizar as falas, outros colocam no canto, outros colocam em destaque, negrito, mas vai a critério de cada gráfica ou de cada autor, como ele queira fazer para publicar o seu livro. Agora, quando ele está redigindo, por exemplo, no computador, é interessante que ele siga também esse mesmo padrão, não é? Para que as falas fiquem em destaque, o ator, quando for pegar o texto, por exemplo, e for interpretá-lo, ele ter isso bem separado para ele saber quando é que entra a fala dele, quando é que sai a fala dele, para não ficar tudo muito atolado, né, muito achatado, muito junto. Então, essa formatação de distanciamento também é interessante que o autor se preocupe com isso, né? Então, dito isso, nós vamos ver adiante alguns exemplos aqui dos slides, tá certo? Como é a estrutura de um texto teatral. Então, eu tomei como exemplo, claro, né, o meu livro, né? Claro, eu ia deixar de colocar aqui para vocês verem como é que ficou o formato depois que eu escrevi ele, né? Que esse livro nasceu no período em que se escrevia à mão, né? Foi no manuscrito ainda. Acho que foi em 2005 que eu escrevi ele, só, vejam, agora em 2019 foi que eu resolvi publicar. Então, depois que ele vai para diagramação, né, para ver a questão de propostas de capa e tudo mais, é que você vai ver a obra impressa, né, finalizada. Mas enquanto você está naquele processo de escrita, a gente não está pensando nisso, né? A gente está criando, né? Criando os personagens, criando os diálogos. Então, vamos lá. Em cima, no cabeçalho, a gente tem o autor, certo? No caso, Guilherme Galindo. Logo abaixo, a gente coloca o título da obra, certo? Depois, se a peça tem atos, se você quiser colocar que ela tem um ato, ou se ela não tem ato, não precisa colocar atos, tá? Mas eu quando fui publicar, eu preferi colocar e dizer que a peça só tinha um ato, tá? Depois a gente vai ver
quem é que faz parte da história? Que são os personagens. Aí eles ficam... Aí você perguntar assim, mas como é que a gente ordena, né, esses personagens? Como é que fica a distribuição deles? Existe uma regra, né, para a aparição desses nomes? Vejam só, alguns autores optam pela importância dentro da história. Outros optam pela ordem alfabética. Outros optam pela ordem de entrada na história. Então, eu optei pela ordem de entrada, certo? Então, essa sequência que tem aí, que vocês estão lendo aí, Mário, Michele, Valda, Tristeza, Coragem, Esperança, Fofoca 1, Fofoca 2, Doutor Silêncio, Senhor Alfabeto, Mister Barulho e Guardião das Palavras. Exatamente nessa ordem é que os personagens vão aparecendo durante a narrativa. Aí depois a gente tem uma descrição, no caso você, quando for escrever, você, se quiser descrever no texto onde ocorre, né, em que cenário está se passando a história, porque pode ser que haja outros cenários, né, vá mudando de localidade, mas inicialmente essa peça começa onde? Né? Então aí tem a sugestão do lugar, que é a ação se passa em um lugar aberto, com uma praça, ou um bosque, ou outro ambiente semelhante, que remeta à natureza, espaço a céu aberto. Certo? Na página seguinte, eu fiz questão de colocar o programa que foi impresso com o elenco que estreou esse texto. O elenco e os personagens que eles fizeram. Em algumas peças, por exemplo, de Nelson Rodrigues, vocês vão ver esse tipo de publicação. O ano que foi publicado o texto, o ano que foi estreada a peça e qual o elenco que fez parte dela e quais foram os personagens que eles fizeram. Então, é uma espécie de respeito, de homenagem e de resgate à memória, né, das pessoas que fizeram parte daquele momento. Porque essas crianças, por exemplo, que fizeram teatro comigo naquela época, hoje já estão, né, adultas, já têm uma vida, né, talvez até fora do teatro, mas viveram esse momento comigo. Então, é uma espécie de homenageá-las. Já aí na página seguinte, a gente vai ver a estrutura mesmo do que eu falei para vocês, né? Como é que é colocada a estrutura gráfica, né, do texto. Então, lá em cima pode ser o título, fica lá em cima como se fosse a parte superior do texto, tá? E abaixo aí vai ficar o personagem, veja, primeiro o personagem, depois a fala. Esse nome do personagem ele pode estar em caixa alta ou não. Aí fui eu que escrevi desse jeito, eu pedi a gráfica que botasse desse jeito. Quando a gente manda para a gráfica para imprimir, a gente diz como é que quer. Então, eu quis justificado à esquerda e os nomes dos personagens em caixa alta, certo? Então, vem o personagem e logo após as falas. Que aí, dentro dessa página, está contido os diálogos, certo? E vocês vejam que os diálogos são separados. Não é como um texto romanceado, não é? Que você vai ler a história e o personagem fala logo dentro daquele mesmo parágrafo e tudo mais. No texto de teatro, não. A gente separa as falas e é dessa maneira que se escreve, tá certo? Logo abaixo, a gente vai ter o número da página, tá certo? Que no caso, se você quiser numerar, é interessante, porque na hora que você vai imprimir o texto para, por exemplo, um ensaio ou entregar a algum lugar, né? Já pensou a desencadernar isso e o cara se perder, né? Perder a sequência das falas, perder a sequência do texto, para ele remontar isso, né? Vai ficar encadernado de novo, vai ficar complicado. Então, tem que ter o número da página, tá certo? Bom, então existem alguns nomes típicos, né?
das nomenclaturas que a gente usa dentro da estrutura do texto teatral, que são alguns termos que a gente tem que aprender, tem que saber que existe e aprender a falar. São as didascálias ou a rubrica, certo? Que são exatamente, estão vendo aí essa caixa em destaque, há um parêntese, o texto está em caixa alta, pode ser ou não, isso é uma opção minha, mas a didascália é exatamente essa fala ou essa orientação que o autor não fala, o ator não fala, certo? Mas tem que aparecer lá como uma indicação, uma informação, que pode ser um outro exemplo como esse abaixo. Tem a fala da esperança e logo abaixo nós temos a caixa de destaque, que é a didascália, ou a rubrica. A esperança coloca uma faixa verde em cada uma delas e a coragem entrega a Mário um frasco com um líquido dentro. Pronto. Isso é a ação que vai acontecer, mas o ator ele não vai ler isso. Ele sabe que tem que fazer, tá certo? Então, são as orientações e são até as intenções emocionais. Por exemplo, a coragem entra pensativa, a esperança entra chorando, entende? Então, as emoções também podem estar dentro das didascálias, certo? E aí agora a gente vai ver, quero que vocês prestem atenção a essa questão agora, porque o texto teatral ele é constituído por dois textos, não é? Dois textos. Um é o texto principal, que são as falas, onde contém o monólogo, diálogo e apartes. Aí a gente vai ver o destaque que foi dado aí para vocês verem. Então, percebendo as linhas pretas aí indicando, né? Exatamente, as falas dos personagens, tá certo? E agora, o texto secundário, que é a questão do cenário, figurino e rubricas. No caso, lá no início, né, do exemplo do texto, a indicação de onde acontece a história. Aquilo é cenário. Também pode ter a indicação dos figurinos, né? O personagem entra com uma roupa tal, veste um casaco com um chapéu, usa bengala. Né? Tudo isso são elementos da cena que fazem parte do texto secundário. E aí também a isso se acrescenta as rubricas ou as didascálias, certo? Que aí vem em destaque laranjado. Observem bem que eu fiz questão de fazer o recorte onde tem as didascálias com a caixa laranjada. Vejam que Doutor Silêncio fala no mesmo, está entre parênteses, não é? Mas não está em caixa alta. Porque eu optei que quando for didascália de personagem, a letra ia ficar com início maiúsculo e depois minúsculo, tá certo? Já as outras, que é indicação de cenário, não sei o que lá, eu preferi botar caixa alta, porque diferencia, né? Cria esse jogo também visual dentro do texto. Lá em cima, vocês estão vendo, ó, cena 4, fofoca 1, fofoca 2 e depois Doutor Silêncio. Isso não é que tenha que ocorrer sempre que for uma mudança de cena, tá certo? Eu que fiz questão, porque é um texto infantil, então vamos supor que crianças vão montar esse texto, tá certo? Então, quando eles entram e leem, eles entram na página e leem cena 4, quem é que está nessa cena? Fofoca 1, fofoca 2 e depois Doutor Silêncio. Então significa que a cena começa com esses dois personagens e depois é que o Doutor Silêncio entra na cena. E aí se torna cena 4, porque a gente vai ver que para considerar o que é uma cena, mudança de cena, é exatamente isso. Quando se muda uma situação, quando se está em um estado e essa situação muda, né? Ou muda-se de figurino, ou muda-se de diálogo, ou a entrada ou saída de um personagem.
muitas coisas podem caracterizar a mudança de uma cena. Aí, no meu texto, eu optei pelas entradas e saídas de personagens, tá certo? Então, continuando sobre a estrutura de um texto teatral, a gente pode dizer que ela é dividida em atos, certo? Então tá lá o cabeçalho, Guilherme Galindo, Guardião das Palavras, peça em ato único. E aí vocês vão ver outras peças que diz peça em 2 atos, peça em 4 atos. Por exemplo, a de Henrique Ibsen, O Inimigo do Povo, são 4 atos. Né? Já existem outras peças que você vai ver também a citação de quantidade de atos. E aí você pode perguntar, sim, mas o que é que caracteriza um ato? Por que a sua peça só tem um ato? Não é? Ou por que outras peças têm mais de um ato? O que é que caracteriza, afinal, um ato? É quando a história ocorre dentro de um período só, certo? Vocês acompanham dentro da leitura que ela começa dentro de uma ideia, a ideia vai se desenvolvendo e dentro dessa própria ideia ela se fecha, certo? Dentro de um período só. É quando você escreve uma redação, tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão, pronto. Todos esses 3 momentos acontecem de uma vez só. Quando tem mudança de ato, às vezes você percebe saltos temporais, né? Ou mudanças de ambiente, né? Onde a história vai ocorrer dentro de outro espaço, que vai mudar totalmente a situação. Né? Então, você vai ver, por exemplo, os personagens estão vivendo numa época, 1812, né? E aí a história dá um salto de 50 anos, vai para 1872. Né? Então, é necessário que os personagens vai haver uma quebra, né? Então os personagens vão ter que envelhecer, vai ter toda uma mudança de situação, de conjuntura, de história, né? 50 anos depois, como é que vai estar esses personagens? Então, às vezes os atos servem para isso, né? Para demonstrar essas quebras, tá? Bom, e as cenas, que é como a gente está vendo aí, que eu já exemplifiquei, né? Cena 1, Michele, Valdo e Mário. Aí entram as crianças cantando. Isso aí é a didascalha. Cena 2, Michele, Valda, Mário e Tristeza. Tá vendo? Já mudou porque entrou mais um personagem. Cena 3, Michele, Valda, Mário, Tristeza, Coragem e Esperança. Já entraram mais 2 personagens dentro da cena. Então mudou a cena. E a cena 4, Fofoca 1, Fofoca 2 e depois Doutor Silêncio. Certo? Então é assim mais ou menos que a gente arma a estrutura do texto teatral, certo? Então vamos lá. Para a gente entender bem a questão da estrutura, né, do desenvolvimento, o que é que a gente tem que ter em mente assim para desenvolver, né, toda a sua estrutura na hora de redigir, por exemplo. Nós temos que ter a introdução, que é a apresentação, certo? O foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e tema. Logo de cara, logo na introdução, o público tem que reconhecer onde está acontecendo, quais são os personagens, né? E o tema da história, tá certo? Então, é nessa introdução que vai ocorrer tudo isso. O clímax é o momento maior de tensão do drama, quando as coisas vão começando a ficar... O problema vai aumentando, né, de maneira... Perdão. Desculpa. O problema vai aumentando de maneira que vai chegar a um ponto do clímax, né? E esse clímax é o desfecho. O desfecho da desenlace da ação dramática. E o conflito ou a complicação. Gente, uma história não vai existir, não vai se sustentar, não vai chamar atenção. Ninguém vai querer ver nada que não tenha conflito.
Até uma briga do vizinho chama a atenção, porque está havendo um conflito, forças divergentes, pensamentos diferentes, né, que estão ali agindo um contra a outra. Então, vai haver um momento em que esse conflito vai se solucionar, certo? Mas, quando a gente começa a assistir a história, ou ler a história, o conflito já nasce logo no começo. Que aí, nesse período que a história se desenvolve, que a gente vai ver o clímax e o desfecho. Quando se desfecha, que se resolve o conflito, aí se acaba o interesse do espectador pela história. Não é assim? Então, é exatamente. Ele determina as peripécias da peça teatral. Certo? Então, vamos lá. O conflito, substantivo masculino, profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Por extensão, choque, enfrentamento. Eu acho que essa imagem que eu escolhi aí exemplifica bem, né? Essa ideia do conflito. E vamos à frente. Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais os nossos conhecimentos, tá certo? Eu espero vocês lá e o que eu espero é que vocês compartilhem, que vocês escrevam, né? Comentem quais são as dúvidas de vocês, se vocês entenderam o que realmente a gente abordou, né, no tema de hoje, né? Que são as questões de mais estrutural, né? Do texto teatral. Tá certo? Então, foi muito boa essa aula. Eu espero que vocês apreciem bem, tá certo? E não deixem de dar o like e compartilhar. Esse é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. E próxima aula tem mais. Introdução à escrita dramática. Um beijo a todos, um beijo a todas.